Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Desde já peço aí o seu like, se inscreva no nosso canal também se ainda não é inscrito e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, tá bom? Para que a gente possa levar essas dicas e conhecimento a muito mais pessoas. Hoje nós vamos, a nossa aula de hoje, lembrando aí que todos os dias às 15 horas nós estamos postando conteúdos aí com dicas e resoluções para o Enem 2024. Então peço que se inscreva no nosso canal e acompanhe aí essa programação, você que é candidato ao Enem 2024, que você possa estar aprendendo algumas técnicas e algumas dicas para o Enem 2024 e se dando bem aí e conseguindo aí o seu objetivo, tá bom? Então hoje vou dar algumas dicas, hoje não é resolução de questões, hoje a gente vai passar algumas dicas para o dia da prova do Enem, o segundo dia. E aqui eu trouxe a prova de 2023 para me dar algumas dicas para vocês importantes. A primeira coisa que você deve fazer no momento que você for fazer a prova, você pegue esta frase e você coloca no seu cartão resposta. É importantíssimo você fazer isso assim que você tiver o acesso à prova e cartão resposta, para não deixar para o final. A prova do Enem é um momento muito tenso, então você não pode esquecer de coisas importantíssimas, tá bom? E também colocar aí o número do caderno, no caso aqui é o caderno azul, e o número 7, tá bom? Então coloque essa situação. Aqui estão algumas instruções, é importantíssimo você ler essas instruções. Uma outra coisa importante também é lembrar que você tem apenas 5 horas de prova. Então você precisa administrar esse tempo para que você ganhe espaço para, da melhor forma, responder aquelas questões. O Enem, claro, tem a TRI, que você tem que ter o máximo de cuidado, mas não se prenda a isso. Por quê? No Enem você gerando uma estratégia de você trabalhar as questões, principalmente aquelas questões fáceis que você sabe, que você consegue interpretar, você não vai fugir da TRI, tá bom? Claro que vai ter pessoas dentro das questões do Enem que vão acertar 20 questões e vai tirar pontos, uma nota melhor de quem acertou 27, mas isso é um caso perdido, tá bom? É um caso entre milhões. Não adianta você imaginar que se você acertar 20 questões, vai ter uma nota melhor do que acertar 35 questões devido à TRI. Até porque se você usar uma metodologia correta, uma estratégia correta para a resolução das provas do Enem, você vai acertar questões fáceis e questões difíceis. Agora você precisa aprender a controlar alguma técnica que te ajude a fazer isso. E hoje a gente vai estar dando dicas exatamente para isso. Então, feito isso, o que você vai fazer? Quando você for para a prova, o que eu recomendo? Não caia na besteira de fazer ciências da natureza e suas tecnologias toda a prova em si, para depois passar para matemática e suas tecnologias. Não faça isso. A princípio, o que você vai fazer? Primeira coisa, uma das coisas que você vai fazer, após essas que eu já citei, colocar lá no cartão resposta, você vai também tá anotando o tempo. Igual o fiscal vai anotar lá no quadro, anote na sua folha rascunho os espaços de tempo. Por exemplo, o que você pode fazer? Você pega lá no cartão resposta, você coloca o tempo lá. Por exemplo, você coloca lá 13 horas, lá no seu cartão resposta, você coloca lá, você coloca 13 horas a 13h30, por exemplo, 13 horas a 13h30. Aí aqui você vai colocar 13h30 a 2 horas, às 14 horas. E aí você vai fazendo esses intervalos aqui, de 14 às 14h30, de 14h30 às 13 horas. E aí, no total, como são 5 horas de prova e você está fazendo intervalos de meia hora, de 30 minutos, então no total você vai ter 10 intervalos, ok? Você vai ter 10 intervalos. Esses 10 intervalos é interessante para que você possa coordenar o seu tempo e aproveitar da melhor maneira possível para que você possa ter êxito nas resoluções, tá bom? Algumas pessoas vão dizer assim, o ideal é você responder 10 questões em cada 30 minutos. Não caia nessa bobagem. Por quê, professor?
Porque não tem como, existe uma disparidade entre as questões. Tem questões fáceis que você gasta em torno de 1 minuto, 1 minuto e 30 para você resolver, desde quando tem uma interpretação correta. E tem outras questões que você vai levar 15 minutos, 20 minutos, até 30 minutos. Tem questões que você pode perder 30 minutos para resolver e não consegue resolver ela. Então o que você vai fazer? Você divide dessa maneira aí, você divide em intervalos, vão ser 10 intervalos. Os primeiros 30 minutos, o que você vai fazer? O que você vai fazer nos primeiros 30 minutos? Você vai resolver as questões fáceis da prova, dentro de física, química, biologia, você vai lendo, principalmente aquelas questões teóricas, você vai lendo e bater o olho, conseguiu interpretar, tente resolver, tá bom? Então o que você vai fazer? Por exemplo, deixa eu só... Então o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai tentar fazer é o seguinte, você, por exemplo, a questão 91, você lê a questão 91 e um detalhe, pessoal, para vocês ganharem tempo, presta atenção nessa dica, essa dica é importante. Para vocês ganharem tempo em resolver uma questão, a primeira coisa que você deve saber, o que ela quer. Então você pega o comando aqui. Esse método contribui para a preservação das abelhas, porque, olha só, eu nem li a questão, mas eu já sei que a questão está falando de algum método para preservar abelhas e quer saber o porquê. Então, quando eu vou ler a questão, eu já tenho uma ideia do comando. Então, a partir do momento que eu for ler a questão, eu já sei exatamente o que a questão quer. Então, no momento que eu começo a ler, o número de abelhas encontra-se em um declínio em várias regiões do mundo, sendo vários fatores contribuem ao colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes e espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Tá vendo que até aí não teve nada a ver com o meu comando? Perfeito. Aí vem, elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubo e argila. Quando são remessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam até mesmo em solo pouco fértil. Então isso aumenta o quê? A oferta de alimento para as abelhas. Por isso que esse método contribui para a preservação das abelhas. Então no caso aqui você lê o comando e aí você lê a questão já sabendo qual é o comando. Você ganha tempo. E é uma questão teórica, uma questão não precisa de cálculo, uma questão não tão complexa, uma questão fácil. Então são esse tipo, né, de questão, esse tipo de questão que você tem que se atentar a responder nos primeiros 30 minutos. E aí você passa para a próxima questão. Outro detalhe importante, se você leu essa questão 91, interpretou de forma correta e chegou, vamos supor, dizer que é a letra D, você se pergunta, eu mudaria essa resposta? Se a tua mente disser, não, eu não mudaria, então você já esquece essa questão, ela já está resolvida, você não tem mais o que analisar nela. O que você vai fazer? Pega o seu gabarito, vai lá no gabarito e coloque um xizinho na letra D. Questão 91, letra D, um X. Não precisa marcar a bolinha agora, só marca o X lá no gabarito mesmo. Por quê? Porque você já está sabendo que você não vai mudar essa questão. Por que, professor, não vou marcar a bolinha? Porque depois você ganha tempo, quando você for marcar todas as bolinhas juntas, você ganha tempo. Então vai lá, só faça um Xzinho. E com essa técnica de marcar um Xzinho lá, você também vai ganhar tempo de, na hora que preencher o gabarito, não tá passando folha por folha, localizando questão por questão e correndo risco de marcar no gabarito errado também, troca de questões. Então o que você vai fazer na sequência? Você volta a ler a prova. Você vai lá, por exemplo, ler a 92. Eu gosto muito dessa técnica aqui. Por exemplo, aqui está aparecendo a questão 91 e a questão 94. Eu gosto de ler as duas aqui. Eu já aproveito a folha, né? Eu não vou... eu tenho que ler 91, 92, 93, às vezes... Não, eu leio aqui, por exemplo, elas estão emparelhadas aqui. Essa é uma técnica minha que me ajuda muito a questão visual e ligamento com os meus neurônios. Me ajuda bastante, ao invés de estar descendo e depois subindo. Eu gosto muito dessa técnica também. Mas isso vai de pessoa para pessoa, né? Às vezes você não se adapta bem a esse tipo. Então, por exemplo, aqui eu li a questão 94. Nossa, essa questão 94 é um pouco grande. Deixa eu ver o comando. Qual deve ser considerado para controlar a formação desse tipo de obstrução de tubulações? Às vezes eu posso... Não, eu consigo interpretar essa questão aqui agora. Então eu já leio ela, tento interpretar. Detalhe,
às vezes você olha uma questão e imagina que é fácil. Quando você lê, você percebe que não é tão fácil e de repente não consegue chegar a um resultado comum, a um resultado determinado naquele momento. Então, o que eu recomendo você fazer? Vamos supor que você leu essa questão e não conseguiu interpretá-la corretamente a ponto de chegar a uma conclusão aí de qual letra seria. Então, o que você vai fazer? Eu não sei se é a letra A, se é a letra B, mas as outras eu já descartei. Então, se eu descartei essas aqui, eu faço algumas anotações aqui e digo o porquê que eu estou chegando a essa conclusão. Deixa aqui anotado. Por quê? Quando eu voltar nessa questão, eu vou lembrar algumas coisas, eu vou ter algumas coisas anotadas do porquê que eu já estou pré-selecionando alguma dessas letras. E nesse caso eu não vou marcar nada no gabarito. Eu só vou marcar no gabarito quando tiver definida exatamente que eu não vou mudar a minha resposta. Tranquilo? E aí você vai passando, procurando as faces. Essa questão aqui é super difícil, a questão 96 está muito difícil, eu não consigo interpretar ela agora. Então você não perca tempo. Um detalhe do Enem que você precisa fazer, não só em Enem, mas em concurso e tudo. Estou falando do Enem aqui porque são dicas do Enem. Para o Enem, é você pular a questão no momento certo. Não vá perder tempo, o tempo é precioso, não vai perder tempo com questões que você não consegue interpretar no momento. Então você pula a questão no momento certo, depois você volta nela. Então você vai pegando as questões fáceis. Essa questão aqui é um pouco difícil, pula. E aí você vai passando. Você tenta responder as questões fáceis, né? Aquelas que você consegue interpretar, de preferência aquelas que não tem cálculo, tá bom? E aí você vai tentando fazer isso para você não estar acumulando informações no seu cérebro e esquentando o seu raciocínio antes da hora. Porque no início da prova, a tendência é o candidato estar muito tenso. Então você precisa se aquecer, precisa aquecer o seu raciocínio, e você vai fazer isso utilizando questões fáceis, principalmente as teóricas, aquelas de leitura ou as visuais. Tem pessoas que é muito visual. Então, se você é muito visual, prefira as questões que aparecem gráfico. E aí, feito isso, quando você for passando as questões, vamos supor que você passou questões gráficas. Para quem é visual, é muito prático. Porém, essa questão aqui, por exemplo, a questão 110, ela é longa. Então, se você ler o comando, por exemplo, qual foi o gráfico, olha só, o comando aqui, qual foi o gráfico obtido pelo assistente de laboratório? A gente já sabe. Primeiro, a questão, na hora que você bate que tem um gráfico, você já imagina, não, que é o gráfico referente a alguma coisa. E aqui tem as representações, tem o gráfico e tem o enunciado lá em cima. Se você tem dificuldade em interpretar esses termos, esses dados, você passa por ser uma questão grande. Às vezes é fácil, mas também requer muito tempo. E pode ser que vai atrofiar o teu raciocínio. Se você sentir isso, passe a questão. Se não, você já tenta interpretá-la e marcar corretamente. Conseguiu identificar a letra e não vai mudar a alternativa? Por exemplo, vamos dizer aqui que você definiu que é a letra C. Mas, é a letra C. Só que a letra C aparentemente é uma função. Aqui você tem uma reta na letra C e é como se ela não apresentasse uma variação. É como se ela apresentasse apenas uma variação em forma de uma função afim, tá bom? Então você tem que ter o máximo de cuidado. Mas mesmo assim, tudo bem. Vamos supor que você interpretou que é a letra C. Aí eu tenho certeza que é a letra C? Não. Então você deixa ela em aberto para você analisar as outras letras. Vamos supor que você fica em dúvida entre a letra C e B. Você já deixa as observações aqui no cantinho, aqui em algum lugar da prova, para quando você voltar na questão, interpretar só elas duas. Tá certo? Caso contrário, se você tiver certeza da letra, você faz o xizinho lá no gabarito. E aí você vai passando. Feito isso, vamos supor que você terminou aqui as questões fáceis. Você terminou as questões fáceis das ciências. Então o que você vai fazer agora? Você não vai voltar nas questões difíceis. Você vai para matemática. Quando você chegar aqui em matemática, a partir da 135. Quando você chegar aqui em matemática, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer em matemática, a partir da 136. Você vai tentar analisar também as questões mais fáceis.
Vamos supor que já passou os primeiros 30 minutos. Vamos supor que o fiscal fique sempre atento. Quando o fiscal tirar o tempo lá dos primeiros 30 minutos, você vai lá naquele intervalo que a gente tinha marcado lá atrás. Tá? Lembra que lá atrás a gente tinha marcado um intervalo desse? Então o que você vai fazer? Quando o fiscal, independentemente da prova que você tiver, tá? Se você ainda tiver nas naturais ou se você já tiver em matemática, o fiscal mudou lá o tempo, isso quer dizer que passaram os primeiros 30 minutos, você tem 10 intervalos de 30, e passaram passou o primeiro, o que você vai fazer? Você vai ver lá no gabarito quantas questões você marcou. Vamos supor que você tinha botado um X lá no gabarito em 13 questões. Então você vai botar aqui, primeiro intervalo, na frente aqui você vai botar 13, isso lá na folha rascunho. E aí você vai continuar com essa técnica, tentando fazer as questões mais fáceis. Chegando aqui, quando você responder as questões fáceis, as questões que você interpretou de cara, a primeira leitura, lá em Ciências da Natureza, o que você vai fazer agora? Vem para matemática e tenta ler as questões fáceis também. Por exemplo, essa questão aqui, a questão 136, foi uma das questões candidatas a uma das mais difíceis do Enem 2023. Ela é bem complexa porque requer muitos cálculos, né? Muitos candidatos tiveram dificuldade nessa questão, apesar de ser uma questão envolvendo a fórmula, né, do volume do cilindro e também do volume do tronco de cone, ela é um pouco complexa. Então, e mesmo que você faça ela, faz só um pouco de cálculo, então leva um pouco de tempo. Era uma das questões que, particularmente no momento, eu pularia ela. E eu acredito que muitos candidatos fizeram isso, porque você perde muito tempo. A primeira questão de matemática que você for resolver, se for essa aqui, você já vai levar um choque, tá bom? Tem outras questões bem mais simples que aí você possa estar tentando resolver, tá? Então aí você, por exemplo, você chegou na 136, você achou difícil? Você já pula. Ah, eu lembro da fórmula do cilindro e da fórmula do volume do tronco de cone, então você aplica ela. E se atente ao comando, porque aqui, por exemplo, tá querendo o quê? O comando diz o seguinte: qual é a massa em grama dessa estrutura? Opa, que é a massa em gramas. E aqui dentro da leitura está dizendo que é 0,6 gramas por centímetros cúbicos. Outra informação, use o π igual a 3, a aproximação. E aí, quando você lê a questão, você vê que aqui você tem uma estrutura em forma de um tronco de cilindro, aliás, de cone, e aqui dentro tem um cilindro que é representando uma parte oca. Então, quando você lê a questão, você percebe que você vai ter que calcular a área do tronco, aliás, o volume do tronco de um cilindro, de um cone e o volume do cilindro e extrair. Quando chegar no resultado, tem que multiplicar por aquele 0,6. Então, é uma questão que requer muitos cálculos. Opa, requer cálculo. Eu já vou começar a prova com um monte de cálculo desse? Na minha opinião, e o meu conselho é que não. Você pula e tenta as questões que não tem cálculo, ou se tiver cálculo, que tenha apenas um cálculo direto, que seja matemática básica. Porque se você for se envolver com questões com grandes cálculos, aí você vai perder tempo e vai atrofiar o seu raciocínio para as próximas questões. Às vezes uma questão dessa, tu perde ela e ao mesmo tempo você leva 10 juntos com ela, porque você perdeu muito tempo nela, às vezes ainda erra e ao mesmo tempo também leva o teu psicológico mais abalado para as próximas questões. E aí você analisando a questão 37, por exemplo, a questão 37 não é uma questão difícil, porém requer alguns cálculos porque ele pede a média ponderada. Quando você chega aqui ao comando, por exemplo, o que que diz? Ó, a média dos salários de 100 funcionários dessa empresa em real é. Aí você percebe que você tem aqui a quantidade de funcionários, são 75 funcionários em produção e 25 em administração, e tem aqui os salários, 75 a 2.000 e 25 a 7.000. Não é uma questão difícil, porém requer cálculo. E aí, se você quiser preparar a sua mente com outras questões, para depois você voltar para essa, beleza. Se você for um aluno que consegue se dar bem em cálculos simples, que é um cálculo só de multiplicação e depois divisão, e é uma divisão boa, porque é uma divisão, né, que é a média ponderada, e aqui eu tenho 100 funcionários, então dividir por 100 é muito prático, aí tem como você responder. Se você respondeu a questão e chegou ao resultado, digamos que você faça a resolução dessa questão, aí você chegou. Não, eu cheguei aqui a 3.250.
E aí você tem certeza que é essa questão, o que você vai fazer? Vai lá no gabarito e marca o xizinho lá na questão 137. Você vai lá na 137 e deixa o xizinho marcado, porque você já sabe que é uma questão, não precisa mais se preocupar com ela. Apesar de ser uma questão longa, mas ela é uma questão fácil. Às vezes o aluno é bom de cálculo, ele gosta de fazer cálculo e consegue responder a questão com facilidade, tá bom? E aí você vai vendo, olha, a questão 138, por exemplo, olha o tamanho dessa questão. E aí já está aqui envolvendo porcentagem, 20%, 25%, e olha o comando. Qual é o número mínimo de bolinhas brancas que o gerente deve adicionar à urna? Então, quando você verifica isso aqui, você percebe que ela é uma questão um pouco complexa, que apesar de estar trabalhando dentro da estatística e probabilidade, mas ela requer aqui porcentagem, que vai, dois tipos de porcentagem, que vai me dar um pouco de trabalho. E o tamanho da questão, então automaticamente eu aconselho uma questão dessa você pular e procurar questões mais visuais. Aqui você tem questões com tabela, por exemplo, né? Tem aluno que tem facilidade em tabelas. A questão 140, o que acontece? Gráfico. Só que aqui está pedindo mediana, média e moda. Está trabalhando com elas três, certo? Então você tem que ter o máximo de cuidado. Por quê? Porque aqui você vai ter que calcular. A mediana, você tem que lembrar que tem que colocar em ordem, né? Crescente ou decrescente. Nosso cérebro, eu recomendo sempre colocar na ordem crescente, para encontrar a mediana. E aí você vai riscando os extremos e fica com o centro. A média, você teria que somar todos os valores e fazer a média. Só que, porém, aqui vai ser média ponderada, porque aqui tem a frequência, a quantidade de vagas realizadas, de viagens realizadas, a quantidade de motoristas. Então, vai ter muito cálculo. Apesar de ser gráfica, mas não é tão visual assim, porque você precisa fazer a representação. Olha 141, e aí você chega a uma condição, meu Deus do céu, quantas questões difíceis. Mas dentro das questões você tem várias questões visuais, como por exemplo, essa questão, a questão 144 não é tão difícil. A distribuição de números, essa 146 é uma questão de raciocínio lógico, porque tem distribuição e você tem que desenvolver uma técnica. Inclusive aí no canal, se não me engano, tem um vídeo eu mostrando como desenvolver essa técnica aqui, mas é uma questão grande. E aí você vai passando, você vai procurando as questões mais fáceis para você estar representando, tá bom? Para você estar respondendo a princípio. Aí a questão 149, por exemplo, você tem a questão aqui de escala, tá bom? E aí você tem, né, nessa questão da escala, é uma questão, essa aqui também não é tão difícil, daria para você resolver, tá bom? Considerando ela ou fácil ou média, e aí você tentaria resolver. Aqui, por exemplo, são questões gráficas e visual, também é uma questão que dá para você estar interpretando. Essa questão 155 é uma questão que daria para você estar interpretando, porque aqui está pedindo qual é a medida da área em metros quadrados ocupada pela calçada, e aí você verifica que a calçada é essa parte aqui. Então dá para você fazer isso facilmente. Uma das maneiras aí que você poderia estar fazendo essa representação era dividindo. Você poderia estar tentando dividir essa calçada em retângulos. Você fazia isso daqui, ó, e aí você responde ela rapidamente. Você faz isso, isso aqui e isso aqui. Daí você verifica que aqui é 5 centímetros, aqui também é 5, e aí você teria esse retângulo aqui total, olha só, esse outro aqui são iguais, você calcular de um e dobra, e esses dois aqui também, deixa eu colocar só aqui de outra cor, esses dois aqui, olha só, esse é igual a esse. Então é uma questão que tem como você resolver ela rápido, porque você calcula essa área aqui, multiplica por 2, essa multiplica por 2 e soma os dois resultados, tá bom? Então uma questão prática, uma questão fácil, que teria como você resolver. A questão gráfica, olha só, duas questões aqui. A 154 é uma questão que na hora que tu bate o olho, de cara, tu imagina assim, nossa, que questão difícil. E aí, como eu recomendei lá no início, o que você faz? Leia aqui o comando, para ver se a questão tem probabilidade de ser fácil. O que diz? Nesse quadro, a parte da lua escondida. Olha o que ela quer, gente. A parte da lua escondida. Atrás da torre maior, que é dessa torre aqui,
pode ser representada por 1. E aí, simples. Observe o seguinte. Deixa eu só fazer... Olha só. A parte escondida da Lua é essa daqui, ó. Aqui embaixo tem uma linha curva, né? Porque é completando o círculo. E tem isso aqui. Isso aqui é a fórmula de quê? De um cone? Não. Setor circular? Segmento circular? Segmento circular é só um arco, tipo um arcozinho aqui. Triângulo isósceles? Não, porque essa parte aqui não é reto, tá bom? Arco da circunferência? Também não, porque o arco é só isso aqui. Então, ele tem o quê? Um setor circular. Uma questão simples. Que, se você não lê o comando, você imagina que é uma questão difícil. Então, é isso que você tem que ter esses macetes para poder resolver essas. Outra questão fácil aí, para quem gosta de gráfico. A questão 156. Quando você lê aqui, ó, olha só, leia o comando. O comando diz: por quantos minutos durante essa caminhada o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal de internet? Opa, sinal de internet. Aí você vê o seguinte, aqui diz o tempo, aqui na horizontal, olha só, aqui na horizontal tá falando de tempo e aqui tá falando intensidade do sinal. A intensidade do sinal, ela zerou onde, professor? Muito simples, você bate o olho nesse gráfico e você percebe que ela tá zerada aqui, ó. Opa, deixa eu só pegar aqui. Ela tá zerada. Ela zerou aqui. Ela zerou nesse espaço e zerou aqui. Aliás, nesse espaço aí não. Nesse espaço aqui, ó, ela tá zerada. E também tá zerada aqui. Nesses dois intervalos aqui, ela tá sem sinal. O sinal tá zerado, tá vendo? Então aqui é 2 minutos, são 2 minutos aqui de 10 a 12. Aqui de 16 a 20 são 4. Então rapidamente você chega à conclusão que a letra A é uma questão que você gasta em aproximadamente 1 minuto e 30 segundos para você resolver ela. E você tá vendo que as questões lá no início eram mais difíceis? Às vezes você entra na prova, tá as questões super difíceis e você quer resolver na ordem. Não faça isso, vá pulando e procurando as questões fáceis. E aí você vai fazendo isso até o final da prova. Por exemplo, aqui essa questão 160, olha o tamanho dessa questão, gente. Antes de você acabar de ler, você já se perdeu. Você vai gastar muito tempo nela, não adianta. Você perde muito tempo. Então deixa ela para o final, não vai esquentar a sua cabeça. Essa questão aqui, olha, a questão 158. Você vê um monte de números que você tem que lidar com esse monte de números. Com certeza muitos cálculos. A quantidade mínima de ajuste que esse pescador precisa de ajudantes que esse pescador precisa contratar. Ela é uma questão não tão difícil, porém ela requer muitos cálculos, então eu passaria ela e deixaria para o final. Aqui você tem essa questão, a 160 e... deixa eu ver, a 163. Ela é um pouco longa a leitura, mas ela é bem prática de você resolver. E ela também é tipo uma pegadinha, porque você tem que ter o máximo de cuidado para não cair na besteira de imaginar que ela vai ter o formato do gráfico. Então, ela não é difícil essa questão, é uma questão simples, mas você tem que ver que ele está querendo a vista superior do movimento da trajetória, né, do vigilante. Ela não é difícil, porém, essa questão de vista, aqui muita gente marcou a letra D, foi o índice enorme de erros devido à letra D, e não é a letra D, tá certo? Então, tem que ter o máximo de cuidado para a resolução dessa questão. No caso aí, no momento que você lê a questão, você tem que visualizar o trajeto desse motoqueiro e você percebe que ele vai ter um raio, né, ele vai ter um momento que ele vai ter uma mesma distância da base, é como se fosse o raio de um setor circular. Então, a partir desse momento, você chega a uma conclusão que seria a letra A, mas aí, aparentemente, na hora que tu bate o olho, vai correr para a letra D, então tem que ter o máximo de cuidado. Isso aí são pegadinhas, tem que ter muito cuidado, gente. A questão 164 é uma questão de gráficos também. Essa questão, se não me engano, ela foi até nula, tá bom? Essa questão 165, ela não é difícil, para quem lembra aí da área de figuras planas. Agora você teria que ter o máximo de cuidado no momento de interpretar essa questão, tá bom? A área a ser revestida em cerâmica em metros quadrados, mede. E aí você tem que qual é a área? É a área total? Não. Pisos e espelhos e paredes laterais serão revestidos de cerâmica. Ó, pisos, espelhos e paredes laterais serão revestidos em cerâmica. E aí você teria que ver que aqui você tem várias figuras diferentes, que no final daria para calcular tudo através da área do retângulo. Porém, você teria que delimitar cada um desses retângulos. Ele dá um pouquinho de trabalho, é fácil, mas tem muito cálculo.
eu não responderia ela de cara. Eu teria que deixar ela para depois, porque ela requer mais tempo, tá bom? E aí você vai fazendo todas as questões, tá bom? Quando você fizer isso, responder todas as questões fáceis e de acordo com o tempo, claro que aqueles intervalos o pessoal vai cair. Se nos primeiros 30 minutos você resolveu 13 questões, possivelmente no segundo você vai resolver 10, no outro você vai resolver 8, vai caindo. E aí, o que você tem que ter em mente? A partir do momento que você resolver todas aquelas questões que você conseguiu interpretar, essas questões visuais, números pentagonais, gráficos, muitas questões visuais que muitos alunos têm facilidade, e aí você vê que veio muitas questões visuais aqui no final, e aí você pode estar procurando essa estratégia de você resolver as questões fáceis. Não resolver toda uma prova de uma vez. Ah, vou resolver ciências naturais toda de uma vez. Não faça isso. Ah, vou resolver matemática toda de uma vez, depois eu vou para ciências naturais. Não faça isso. Resolva primeiro as questões fáceis da prova. Feito isso, você vai para as questões médias. Feito isso, você vai para aquelas questões mais difíceis. Lembrando, se tem uma questão que você não consegue interpretar nada nela, de jeito nenhum, e você for ter que chutar, pelo amor de Deus, não deixe questão em branco na prova do Enem. Eu já vi aluno meu dizendo: professor, eu deixei umas questões em branco lá que eu não sabia nem para onde ia. Meu amigo, chuta. No final da prova, chute. Se você não conseguir interpretar nada, chute. E outras coisas, às vezes, quando você vai chutar, dá para você eliminar questões. Observe o seguinte. Vamos supor, essa questão aqui é a 176. Vamos supor que na questão 176... essa questão 176 eu dei uma técnica aí para vocês resolverem ela em um dos vídeos aí do YouTube, né? Números pentagonais. Vamos supor que você não sabe nada em relação a essa questão. Nada vezes nada. Se você for chutar da maneira que está aí, o que acontece? Você tem uma possibilidade. Uma possibilidade em 5. Isso significa que você tem 20% de chance. Se você tem 20% de chance de acerto, 80% de erro. Então, mas agora vamos supor que você consegue eliminar esses 59. Se você conseguir eliminar os 59, tá? E eu daria uma dica aqui para você eliminar esses 59. Professor, qual seria a dica? Vou até colocar aqui de vermelho. Qual seria a dica? Você percebe, tem como você perceber o seguinte, os números aqui 1, 5, 12 e 22. Você vê que daqui para cá aumentou 4, você vê que aqui aumentou 7, você vê que aqui aumentaram 10. Do 22 para o 35 aumentaram 13, do 35 para o 51 aumentaram 16. Você percebe que cada vez mais está aumentando, o número de aumento está crescente? Então não tem como ser o 59. Professor, mas por quê? Olha só, se você está em 51 para 59 só teria 8. Quebra totalmente esse padrão aqui, não tem como. Então no mínimo ia aumentar aí, no mínimo o próximo número, seria no mínimo 16 mais x, 16 mais alguma coisa. Tá bom? E quando você pega isso, por exemplo, 51 mais 16, você já iria para 77. 77 seria o próximo número pentagonal. Só que aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que o sétimo pudesse ser 77 mais um certo valor, que seria 83. E para tu ir para o próximo número, seria no mínimo 2 vezes 16. No mínimo 2 vezes 16 mais x. No mínimo. Entenderam? Então se você pegar 2 vezes 16 dá 32. Se você jogar 32 aqui em 51, que foi o último número, vai para 83. Só que tem mais alguma coisa a ser somada. Então para você chutar, só por essa dica aqui que eu estou dando para vocês. Para você chutar, sobraria o 89 e o 92. Detalhe, sem você descobrir o padrão da sequência, que tem um padrão aqui, inclusive tem uma regra da fórmula dos números pentagonais,
E tem também como você descobrir a regra aqui. Eu tenho um vídeo aí também mostrando essa regra que serve para outras séries, né? Outras séries e sequências, que está dentro de séries e sequências. E aí, quando você faz isso, vamos supor que você está entre a letra D e E. O que acontece agora? Se você for chutar aqui, você tem 50% de chance, porque você tem 1 em 2. É 50% de chance. E olha que eu estou mostrando para vocês uma dica de você eliminar, de você chutar. Aqui agora eu tô dando uma dica de você chutar numa questão. E essa dica, eu não falei para vocês o padrão da sequência, que tem um padrão aí, eu tenho um vídeo resolvendo esse padrão. E nem falei para vocês da fórmula dos números pentagonais. Eu estou mostrando para vocês como chutarem uma questão. E dentre essas duas, ainda teria aluno que dizia assim: eu vou chutar no maior número, porque eu não sei quanto que vale esse x. Se esse x for um número grande, ele vai cair no 92. Ou seja, aumentaria a chance, pessoal. Então, em muitos casos, você precisa aprender a chutar, tá bom? E até para você chutar, você precisa usar. Então, o que isso significa? Significa dizer o seguinte, que até para você chutar uma questão, você tem que usar técnicas para facilitar o seu chute. Não adianta você pegar uma questão com 5 alternativas e não eliminar nenhuma das escrituras, apenas chutar, porque aí você vai ter 20% apenas de chance de você acertar. Então é interessante você estar sempre tentando criar métodos de eliminar algum item, tá certo? E aí você viu que com a técnica de resolução por eliminação, a gente conseguiu, porque aí você consegue identificar uma certa, um certo padrão entre a distância entre os números, mesmo que você não descubra. Aqui nesse vídeo, repito, eu não te dei o padrão desse vídeo, eu te dei uma técnica de você chutar e você ficaria aí com 50% de chance. No vídeo, eu tenho um vídeo aí no YouTube, ou é no meu curso, mas eu acho que é no YouTube, que eu fiz, onde eu mostro o padrão, e tem um outro vídeo também com a fórmula dos números pentagonais, para você resolver. E aqui eu te dei o macete do chute. Uma outra questão também, para você que consegue, né, através do visual, a questão gráfica, essa aqui, por exemplo, então, é uma questão que tem como você, por eliminação, você resolver ela. Tem um contexto aí, né, tem uma pessoa está aqui nesse ponto P, e a questão, quando você lê, você vai perceber que é a distância em relação ao solo, a distância dessa pessoa. Você percebe aqui o seguinte, que à medida que o tempo vai passando, a distância dela vai diminuindo aqui, tá certo? Só que você percebe que não é em linha reta, porque aqui o tempo, ele não vai ser proporcional, ele não vai descrever uma função linear e nem uma função polinomial do primeiro grau em relação à distância e tempo. À medida que o tempo vai decorrendo aqui, a distância vai diminuindo. E também você percebe aqui que é o seguinte, esse movimento, ele, de certa forma, ele vai ser uniforme. Ele chega e ele faz esse movimento aqui, ó. À medida que ele vai descendo aqui, da mesma maneira que ele desce e se aproxima, mas ele nunca toca aqui no solo, ele se aproxima, da mesma maneira ele sobe. Tá? Ele vai se aproximando aqui em uma certa velocidade, a mesma coisa, ele vai na mesma velocidade, ele vai se distanciando aqui, tá bom? Então, diante disso, se você for para o gráfico, você vai perceber o seguinte, isso aqui não vai acontecer, eu vou até colocar de vermelho, olha só, isso aqui não vai acontecer, ou seja, o que isso significa? Significa que nesse espaço de tempo aqui, a distância do solo permaneceu a mesma coisa aconteceu aqui, e lá em cima também. Então, essa letra C, ela é descartada, não existe possibilidades. Por quê, professor? Exatamente porque no movimento circular, aqui vai ter o ponto mínimo, deixa eu só apagar aqui, essa partezinha aqui, olha só, ela vai ter o ponto mínimo, aqui eu teria o ponto mínimo, quando chegasse aqui, ó. Teria o ponto mínimo. Porém, não teria um espaço de tempo aqui que seria a mesma distância. Se você considerar essa parte aqui para baixo, só essa parte aqui para baixo, você teria como se fosse uma parábola. A parábola tem um ponto mínimo. Então, em um certo momento T, ela vai estar mais baixo que todos os outros pontos. Diante disso, a letra C vai embora.
Uma outra coisa que você vê é o seguinte, esse movimento, se você considerar essa parte aqui de baixo, é como se fosse um movimento parabólico. Então não vai ser através de um movimento, através de um segmento de reta. Diante disso, eu consigo descartar a letra B. E, por outro lado, eu posso perceber o seguinte, ela não vai ter um pico, nem de fundo e nem de alta, certo? Esse pico não vai acontecer, ou seja, será que ela vem aqui, será que ela vem, toca aqui embaixo, tipo essa aqui, ela vem, toca aqui embaixo e sobe de repente? Não, isso não acontece, porque a maneira que ela desce, ela sobe, e aqui ela não vai ter um momento de pico, porque esse fundinho aqui, ele é um arco parabólico, é um arco de uma circunferência, na verdade, não é um parabólico, de uma circunferência, em que aos poucos ele se aproxima, ó, olha só, aos poucos, deixa eu pegar o vídeo, aos poucos ele vai se aproximando aqui, olha só, deixa eu só tirar isso aqui também, olha só, aos poucos ele vai se aproximar, ele vai se aproximando aos poucos, ele chega no ponto mínimo, aos poucos e aos poucos ele se distancia. Ele não chega tão rápido e se aproxima tão rápido, a mesma coisa que em cima. Lá em cima vai acontecer a mesma coisa. Então, diante disso, essas duas aqui também, elas são descartadas. Exatamente só por essa análise. E aí, diante disso, eu já descartei 4, pessoal. Sobrou quem? Exatamente a letra A. Bom, tem uma observação que eu faço no vídeo através na verdade, da função seno e função cosseno, através do gráfico delas que você se baseia nessa questão. Mas eu fiz uma observação lá no vídeo, eu não vou me prender aqui. Eu estou colocando aqui algumas ideias que você pode estar respondendo através de macetes e de eliminação, né? Então tem algumas questões, esse aqui, por exemplo, é uma outra que também tem como sair por eliminação, tá bom? É uma questão longa, mas que dá. Tem essa questão 180, 179, 180, são questões também que eu deixarei por último para estar analisando uma a uma, tá bom? E assim, pessoal, essas técnicas ajudam muito vocês a estarem resolvendo. Vocês resolvem primeiro as questões fáceis, seguindo esse padrão, não só de uma matéria, de um componente curricular, mas vocês vão passando, e isso serve também para as outras disciplinas, para os outros componentes, para a prova do primeiro dia, e aí vocês vão resolvendo. Chegou na questão difícil, passe. Chegou numa questão que tem muito cálculo, passe, deixe elas por último, porque assim você não vai cansar o seu psicológico, você não vai estar criando um certo enfado ao seu raciocínio. Então você vai pegando esse método, vai resolvendo as questões fáceis e depois as medianas e por último as mais difíceis. Precisou chutar? Você tenta eliminar, nem que seja um distrator. Tente eliminar. E para você eliminar algum distrator, você tenta descobrir alguma lógica da questão. Porque muitas vezes aparece uma sequência, às vezes é uma série, às vezes é uns números totalmente sem sentido na questão. Cuidado com essa questão de sem sentido, porque muitas vezes o que aparenta ser sem sentido para você, às vezes é a resposta. Mas é por isso que você tem que pegar a leitura da questão e tem que tentar interpretar e ver exatamente qual distrator mais está distante, né, da resolução. Isso ajuda na TRI, porque a TRI, por exemplo, às vezes você marca uma questão, um distrator que não tem nada a ver. E às vezes você erra a questão, mas você errou exatamente naquele distrator mais próximo da resposta. Mais próximo não em relação a valores, mas em relação ao significado dentro da questão. Então isso te ajuda bastante. Então são essas técnicas que você precisa aprender e levar para o Enem, porque é uma coisa, dúvida sempre vai ter, não adianta. Mas você pode desenvolver técnicas, porque não só o conhecimento de números e operações vai te ajudar no Enem, mas as técnicas. Na hora da resolução da prova também tem que ser calmo. Beba muita água para oxigenar o seu cérebro, tente ser calmo, comece com o pé no chão, sem pressa, mas ao mesmo tempo aproveitando todo o tempo. Essa questão de aproveitar o tempo não é você se apressar para resolver as questões, é você usar com eficiência esse mecanismo e esse bem importantíssimo que você tem, que é o tempo. Você precisa aproveitar esse tempo para fazer bem, né? Resolver com eficiência a sua prova, tá bom? Então,
ficam essas dicas aqui nesse vídeo para você. Depois dos 8 períodos retirados do quadro, ou seja, vai faltar 1 hora, você pode ir passando, você pode ir cobrindo os seus X que você fez lá no gabarito. Fez tanto X lá no gabarito, vai cobrindo eles, porque você vai ter a última hora final, você vai ter tempo para você ir tentar alguma técnica ou algum macetezinho para eliminar algumas questões, alguns distratores e chutando. Não se preocupando em dizer assim, eu ainda tô com o meu gabarito todo em branco e preciso preencher na última hora, na última meia hora. Se você tiver com o gabarito, aqueles que você marcou, tendo certeza e sabendo que não ia alterar as respostas, já marcados, você vai ter tempo e despreocupação no final para ir resolvendo essas questões. Então são boas maneiras, eu já usei muito isso em concursos, por exemplo. O último concurso, por exemplo, que eu fiz foi uma prova super massacrante e na metade do tempo eu quase desisti, já até falei isso para alguns alunos meus, e depois eu parei, fechei os olhos, respirei um pouco e busquei força dentro de mim mesmo. E eu já tinha também feito algumas técnicas para a resolução dessa prova. E é exatamente essas técnicas que me levaram ao sucesso. E eu tenho certeza que se vocês aplicarem essas técnicas, vocês vão se dar bem no Enem. Para quem chegou até aqui, meu muito obrigado, peço que deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse conteúdo para que a gente possa levar esse conhecimento para mais pessoas, essas dicas para mais pessoas e que nós possamos também estar buscando ajudar o próximo a cada dia. Se você quiser participar do nosso curso preparatório para o Enem, está aí na descrição, nós temos o link. Esse curso está muito bom, nós temos 45 questões exclusivas, né? A gente tem várias questões inéditas, mas temos 45 questões dentro do nosso material que foram elaboradas com exclusividade em cima de um estudo que eu fiz. Eu e mais 2 colegas, nós fizemos um estudo sobre a visão panorâmica do Enem e nós fizemos também um estudo estatístico sobre ciclos do Enem. E a gente viu muitas regras e repetições em ciclos de algumas regras que nós as selecionamos e estamos apostando que dessas 45 questões, pelo menos 50% delas estão contempladas no Enem 2024. Nós acreditamos, não as questões em si, mas a regra e as técnicas aplicadas em cada uma das questões, pelo menos 50%. A gente tem acertado nos outros anos sem esse estudo estatístico, apenas por uma visão mais superficial, e esse ano fizemos esse estudo a fundo e elaboramos 45 questões focadas nas regras que acreditamos dentro do estudo estatístico e do ciclo do Enem que venha nessa próxima prova. Então nós apostamos e convidamos você aqui, aproveite o preço promocional que está, tenha acesso a todo esse material. Aqui no nosso canal nós temos muitas aulas, aí vai dar mais de 70 aulas só de conteúdos voltados para o Enem gratuito, e nós temos também esse material super top aí para que você possa estar se preparando para o Enem 2024 e conseguindo aí a sua vaga naquilo que você sonha. Então, forte abraço e até o nosso próximo vídeo.